Graças a Deus, mais uma vez, o Senhor nos dá vitória. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. E foi falado aqui, né, irmãos? Eu estava com esse Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu estava pensando nesse texto. Esse texto estou meditando, tem umas oportunidades, e a gente vai esmiuçando, vai aprendendo pontos que o texto vem trazer, e Deus vai nos dando entendimento da Bíblia, vai dando as revelações disso, e acabou aqui, né, com a irmã Carmelussa falando sobre essa batalha, né, a batalha espiritual, e falando sobre os demônios, né. Eu estou com esse texto meditando esse livro de Marcos, né? Cada capítulo, versículo, a gente vai meditando, entendendo, vai batendo a cabeça até que Deus venha, depois do nada assim, Deus nos dá uma revelação, né? Deus vai abrindo nossa mente e a gente vai entendendo, e Deus vai nos dando as mensagens, né? E abra assim a sua Bíblia, que eu falei que é o livro de Marcos, capítulo 5. Vamos estar vendo aqui, irmãos, né, o antes e o depois com Jesus. Amém? O Jesus tem o antes e o depois, né, irmãos? Vamos estar lendo os versículos da palavra do Senhor que Jesus faz. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Todo mundo conhece o endemoniado de Gadareno. Vamos estar lendo alguns versículos. Versículo 1 diz assim: chegando Jesus à margem do mar, na província dos Gadarenos, saiu ele do barco, e saiu logo do seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ao qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com agrilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os agrilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Aí entra Jesus na história. Quando viu Jesus, logo correu e adorou, e clamando em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. E Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou: qual é o teu nome? Respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmãos, o antes e o depois. Vamos aqui agora, capítulo 19 agora da mesma história aqui. Diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu mas ele disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia com grande coisa o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, irmãos? Só Jesus pode fazer isso na vida de um homem, né, irmãos? Amém? Irmãos, nós lemos a história. Você vai ver a história do Gadareno, irmãos. Jesus saiu para uma missão. Depois que Jesus atravessou o barco, atravessou o mar, em meio à tempestade, Jesus ensinou os discípulos, onde os discípulos entraram dentro do barco com Jesus. Jesus disse: vamos passar para o outro lado do lago de Genezaré. E a Bíblia vai falar, irmãos, depois de uma tempestade que Jesus estava no barco com o discípulo, houve-se uma tempestade muito grande.
E foi dificultoso para Jesus chegar com os discípulos lá em Gadara. Veja bem, irmãos. Houve-se uma dificuldade. E quando Jesus chegou lá, outra margem da província dos Gadarenos, a Bíblia vai falar, irmãos, que Jesus saiu do barco, saiu de encontro ele dos sepulcros. Esse homem, irmãos, com espírito imundo. E Jesus saiu, irmãos, com o propósito de fazer missão, obra. E você vê a história, Jesus tinha uma grande obra na vida desse homem. Jesus dali foi passear de barco com o discípulo, não. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E para Jesus chegar até lá no outro lado, você que vê, houve a tempestade, houve ali que os discípulos pensaram que ia se naufragar ali do meio do barco. Jesus estava num barco, e Jesus repreende aquela tempestade. Houve-se uma bonança, e todos dizendo: quem é este homem? Quem é este homem que até o mar e o vento obedece? Esse homem é Jesus. E Jesus chega lá, irmão, em Gadara. Foi difícil chegar lá para Jesus fazer essa missão. Jesus fazia essa obra na vida deste homem. E você vê esse homem, irmãos, com espírito imundo. Um homem que tinha morada nos sepulcros. Um homem que vivia amarrado com cadeias, com correntes. Nada poderia deter esse homem, humanamente falando, porque, irmãos, é algo espiritual que estava acontecendo. Algo para Deus, só Deus poderia realizar algo na vida daquele homem. Talvez por eles não conhecerem em Gadara, né, o mundo espiritual, eles não entendiam. Parecia que esse homem estava louco, esse homem estava, né, com sua mente fora de si. Mas era algo espiritual, era algo ali que eles não poderiam entender. E você vai ver, irmãos, que os demônios possessavam esse homem de tal forma que ninguém poderia amansar ele, ninguém poderia fazer nada por ele. Você vai ver a história deste homem. Aleluia. A sociedade, irmãos, abandonaram ele, a família dele abandonou ele, porque não aguentava ver aquele homem de dia e de noite, irmãos, correntado, amarrado. E a Bíblia vai falar que aquela legião era tão demoníaca, irmãos, que espedaçava os agrilhões com a força, aleluia, que aqueles demônios, que não era ele uma força normal, era coisa sobrenatural, aleluia, do mundo espiritual, irmãos, aleluia. Nós sabemos que uma pessoa possessa, uma pessoa, imagina só, irmãos, vários demônios, aleluia, chega a dizer, aleluia, que quase 6.000 demônios no corpo daquele homem. Aquele homem vivia, irmãos, possesso, morando no sepulcro, irmãos, coisa desumana, aleluia, coisa, irmãos, terrível acontecia na vida daquele homem. Aleluia. Você vê, irmãos, que o inimigo, aleluia, o que o inimigo está fazendo aí, irmão, na humanidade, no meio dessa juventude, aleluia, o inimigo está fazendo desgraça, irmão, está destruindo vidas, aleluia, está destruindo famílias, aleluia, e muitos não entendem o que está acontecendo nesse mundo. A Bíblia vai falar que o sistema, irmãos, é do inimigo, não é o mundo, a Bíblia vai falar que o mundo é o sistema mundano. Satanás está aí, irmãos, está destruindo vida, prendendo vida, destruindo vida, aleluia, mas a igreja, irmãos, está debaixo de uma autoridade, a igreja está debaixo, aleluia, de uma autoridade, uma missão, onde Jesus outorgou, Jesus passou, aleluia, essa responsabilidade para a igreja. Como assim, irmãos? Quando Jesus, aleluia, antes de ser levado ao céu, Jesus chamou os discípulos, disse: olha, aleluia, prega o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer será salvo, e todo aquele que não crer será condenado.
e no meu nome expulsarão demônio, no meu nome falarão em novas línguas, em meu nome se comer a coisas mortíferas, não fará mal algum. Aleluia, porque a igreja está, irmãos, aleluia, sobre a autoridade do céu. A igreja está sobre a autoridade do mundo espiritual. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A chave foi dada à igreja, e a igreja tem autoridade para expulsar demônio. Aleluia, no seu nome, irmãos, aleluia, fazer proezas e maravilha. Jesus, irmãos, quando chegou ali em Gadara, uma situação, irmãos, terrível estava acontecendo, mas quando Jesus chega, quando Jesus, irmão, saiu do barco com seus discípulos, colocou o pé em Gadara, aleluia, aquele demônio de longe, irmãos, aleluia, o demônio de longe viu Jesus. Quando Jesus chegou do barco, colocou os pés, aleluia, em volta do lago, aleluia, ele viu Jesus e foi em direção a Jesus. Quando ele foi, irmão, em direção a Jesus, a Bíblia vai falar que ele postou. Imagina a cena, irmãos. Aleluia. Ele, a minha Bíblia fala que ele adorou, ou seja, reconheceu aquele que é o Verbo que se fez carne. Aquele, quando Jesus foi batizado, irmãos, aleluia, por João, ouve-se uma voz que dizia: este é meu filho amado. Oh meu Deus, aleluia. Aquele que quando Jesus foi para o deserto, o diabo tentou, irmãos, aleluia, de várias formas, aleluia, parar Jesus com suas artimanhas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele viu Jesus, irmãos, ele caiu por terra e beijou a lona, aleluia, bendito, caiu por terra, reconhecendo a soberania, irmãos. Quando Jesus, aleluia, está no ambiente, alguma coisa acontece. Quando Jesus está no ambiente, aleluia, no principado, na potestade, nada pode deter a presença de Jesus no ambiente. Debácia na labassúria, Nebracharabandarácia, Lamantíria, Sébia. Quando ele, irmão, chegou, correu, a Bíblia vai falar que ele correu, aleluia, clamando em grande voz, aleluia. Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos: Deus conhece o homem, a onisciência. O diabo não tem esse poder da onisciência, não tem. Mas o diabo conhece também muitos crentes, irmãos. A irmã falou aqui, o diabo também sabe quem é e quem não é. Aleluia, aleluia. Você sabe quando você está no íntimo, lá escondido, pensando que Deus não está te vendo? Deus está te vendo. O diabo também está te vendo. Aleluia, você está escondido, aleluia. Tem muitas pessoas, vou esconder do pastor Rob, vou esconder do pastor Marco, aleluia. Está Deus lá e o diabo te ouvindo, irmãos, aleluia, você é para te julgar. Fala, é isso aí, aleluia, aleluia. Eu já vi pessoas, irmãos, o diabo tentar envergonhar a pessoa, aleluia, tentar, porque eu não acredito no diabo, eu acredito na mudança do homem. Eu acredito que Deus tem poder, mesmo você pecar, você se arrepender, Deus tem poder de mudar a tua história. Araxergue, Jolabra, Alabanchúria. O diabo viu, irmãos, aleluia, os demônios viu Jesus e foi em direção a Jesus correndo, aleluia, imediatamente prostrou perante Jesus e clamou, aleluia: Senhor Jesus, por que me vem me tormentar antes do tempo? Aleluia, antes do tempo, irmãos, aleluia. O diabo já está sentenciado ao lago de fogo, o inferno. O diabo já sabe o futuro dele. Está tudo escrito, irmãos. Os demônios, ele já sabe que está tudo escrito. E Jesus veio, aleluia. Quando esse homem viu
Jesus, ele clamou em alta voz, aqueles espíritos que não era ele, o homem, mas sim aquilo que estava nele. Aleluia. E sabe a ordem que Jesus fez, irmãos? Jesus disse, ó, sai dele. Sai deles. E aqueles demônios, irmão, vindo na voz de Jesus. Jesus perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, o meu nome, porque são muitos. E tem muitos aí, irmãos, isso é errado. Isso aqui foi Jesus, aqui não foi o homem, entrevistando o demônio aí, né, irmãos? Entrevistando o demônio, perguntando o nome de demônio. Demônio não tem nome, demônio é demônio, né, irmãos? Não tem pombagira, isso aí que usa as entidades, tem esse nome, o demônio é demônio. Jesus não falou pombagira, tancarrola, Jesus falou demônio, sai dele. Tem muitas pessoas aí, irmãos, querendo entrevistar demônio, falar com demônio. Demônio tem que sair no nome de Jesus. O demônio que tem que sair no nome de Jesus, irmãos, aleluia. Da sua casa, da tua família, não aceita. A irmã falou aqui, eu não aceito o demônio do inferno. Você que tem que sair de retirada. Ele que tem que sair de retirada, irmãos. Não tem nada de entrevistar. Aleluia, o negócio nosso é com Jesus. O nosso negócio é conversar com Jesus. Colocar a boca no pó, irmão. Demônio, aleluia. O crente não tem, aleluia, que conversar com o demônio. Tem que conversar com Jesus. Aleluia, ele é o autor da nossa salvação. O diabo tem que sair no nome de Jesus, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele tem o poder. Quando Jesus chegou em Gadara, aleluia, os demônios, irmãos, aleluia, caiu por terra, estremeceram, porque foi falado aqui, irmãos, demônio conhece, ele crê, tem muito mais que os crentes, mas ele não obedece. Aleluia, bendito seja o nome. A Bíblia vai falar em Tiago, irmãos, que os demônios crê, estremece, mas ele não obedece. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele caiu, irmão, Jesus disse, sai dele. Olha essa autoridade de Jesus, irmãos. Aí eu transfiro essa autoridade que Jesus deu para a igreja. Sabe o que os demônios disseram, irmãos? Me permita, Jesus, entrar nos porcos. Autoridade. Imagina essa autoridade que Jesus te deu, irmãos. A igreja. Autoridade. Jesus disse que deu a chave. Aleluia, permita, aleluias. E a Bíblia vai falar, irmãos, vou entrar aqui alguns, que isso aqui é uma legião de demônio, praticamente uns 6.000, alguns falam que é 6.000, patente, não sei o que lá, tem demônios em Apocalipse que estão guardados para dias e anos. Guardado 4 demônios no abismo, aleluia, que se fosse solto hoje, só esses aí, irmão, está fazendo estrago. Aleluia, bendito seja. E tem muitos crentes que querem ficar, irmãos, para a grande tribulação. Aleluia, brincando com Jesus aí, irmãos, aleluia, brincando com as coisas sérias, brincando com a salvação, aleluia, tem pessoas brincando, aleluia, aleluia, não estão mejando o arrebatamento, irmãos, aleluia. Triste é aqueles que vão ficar e vão dar de cara com esses demônios, 4 demônios preparados para dia e ano, vai falar lá, aleluia, em Judas, o último livro ali da Epístolas Gerais, em Judas e Apocalipse, preparado para dia e ano, aleluia, nuvens de demônio, irmãos, aleluia. Se um demônio fez esse estrago, imagina esses 4, aleluia, a humanidade, aleluia, vai sofrer, aleluia, irmãos, pela desobediência, aleluia, a palavra do Senhor, mas a igreja vai estar arrebatada. Oh meu Deus do céu, porque Jesus me fez promessa, Jesus fez promessa a essa igreja, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo de uma promessa. Meu Deus do céu, eu sinto Jesus aqui, irmão. Olha, irmãos, estão vivendo um dia de guerra, de batalha.
Dias terríveis, irmãos. O demônio está furioso, o diabo está furioso, sabe que o tempo dele aqui na terra já era. A gente sente, tem dia que até dando culto, a gente sente uma luta espiritual. Aí fora muito menos, muito mais, né? Você passa num lugar, e já fui em lugares. Eu estava até falando com um rapaz, quinta-feira que eu fui ali em Rio do Ouro pregar. 2 lugares que eu achei muito estranho. Eu fui pregar nesse lugar, e quando cheguei, botei o pé para fora do carro, falei com o irmão, pastor. Eu escutei muitas vozes falando, as vozes esquisitas. E essas vozes diziam para mim: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, irmão, falei: pastor, isso aqui é pesado, esse lugar aqui, o cara tem que estar jejum, oração, vigilância. Depois eu conversei com ele: rapaz, eu estava dirigindo culto aqui. Eu dirigindo, quando começava o culto aqui, manifestava um demônio lá. Daqui a pouco eu parava o culto ali, manifestava outro demônio lá. Aí eu parava o culto, daqui a pouco me chamava para expulsar. Irmãos, muitas pessoas oprimidas. O inimigo está aí, irmãos, oprimindo, fazendo desgraça e vidas, né? Ceifando vidas, destruindo famílias. Mas a igreja está debaixo de um poder, de uma autoridade. Aleluias. E mais interessante, nós vamos aqui, irmãos, Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos. E todos aqueles que o viram ali, os porcos fugiram, aleluia, da cidade. Pelos campos saíram, precipitou-se no mar. E a Bíblia vai falar, irmãos, que os apacentadores de porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram para ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, vieram endemoniado, que tivesse legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Sabe o que fizeram, irmão? Temeram. Aleluia. Jesus faz isso, irmãos. O antes e o depois. A mensagem é o antes e o depois, né? Aí eles já olharam e disseram: não acredito. É aquele mesmo? Não acredito. Olha, irmão, porque tem muita gente incrédula, né? Aquele povo ali era incrédulo, irmãos. Em Gadara. Sabe o que eles fizeram ainda? Expulsaram Jesus de lá. Quem vai expulsar Jesus de um lugar, irmão? E fazer uma obra bonita. Sabe o que fizeram? Temeram, viram aquele homem em perfeito juízo, irmãos, vestido, porque aquele homem andava sem roupa. Aquele homem andava despido, nu, sujo, no sepulcro, coisa desumana. Ninguém vai morar dentro do cemitério, irmãos. Vai morar dentro do sepulcro, dentro de uma caverna. Aleluias. E quando Jesus falou, permitiu que aqueles demônios entrassem no porcos, né? Aquele homem foi ali libertado, irmãos, pelaquela opressão que vivia naquele homem. Aquele homem agora estava em juízo perfeito, com suas roupas, e todos temeram. Aleluia, aquilo que Jesus faz. Jesus faz isso, irmão. Abachúbia. Jesus transforma. Lavando, Jesus faz o homem, aleluia, pega do monturo e faz sentar sobre príncipe. Aleluia. Jesus tira o homem, aleluia, lá do tráfico e faz um pregador. Jesus tira a mulher lá do prostíbulo e faz uma profetisa. Jesus tira o homem da sarjeta, aleluia, e faz um grande homem, para mostrar para a sociedade que o evangelho da cruz é poder para libertar, para curar, para transformar vidas.
em perfeito juízo, aleluia, com suas roupas, aleluia. Os que tinham, irmão, visto, contaram o que aconteceu, endemoniado, começaram a rogar que Jesus saísse daquele território. Coisa terrível, irmãos, aleluia. Jesus entrando no barco, rogou-lhe que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Sabe o que queria dizer? Aleluia. Mas Jesus, agora eu quero caminhar contigo, aleluia. Mas, irmãos, Jesus faz as coisas, aleluia. Jesus, irmãos, queria fazer algo ali, uma missão. Jesus só foi ali sair, irmãos, porque tinha uma missão, tinha algo para realizar ali, e ele queria ir atrás de Jesus, aleluia. Porque, irmãos, aquele que recebe o milagre, aquele que recebe a libertação, ele quer andar com Jesus, aleluia. Nós outrora, irmãos, aleluia, nós não era ninguém, mas quando Jesus entrou na nossa vida, agora, aleluia, nós, irmãos, conhecemos ele, queremos o que, irmão? Caminhar com Jesus, caminhar aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Mas Jesus, irmão, disse para ele: não. Sabe que, ó, irmão, isso aqui é forte, né? Jesus disse não, não para ele. Todo mundo queria caminhar por Jesus. Eu não vim dizer de Jesus dizer não para nenhum daqueles que queria caminhar com ele. Jesus disse para ele não. Sabe por quê, irmãos? Aí você vai ver aqui que nós lemos aqui. Jesus, porém, não permitiu. Mas Jesus disse: vai para a sua casa, para os seus anuncia com grande coisa o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Isso que Jesus faz, irmãos. Um antes e depois. Demoniado, preso. Agora Jesus faz um mensageiro. Jesus diz: vai lá pregar para a tua família, para a tua casa, para mostrar, aleluia, quão grande coisa o Senhor fez na tua vida. Alabraxa, imagina a sua família, irmão, daquele moço, aleluia, quando aquele homem chegou na casa dele, aleluia, eu quero conjecturar, chegou na casa dele, em perfeito juízo, com barba feita, cabelinho, aleluia, sapatinho no pé, aleluia, eu quero imaginar assim, irmãos, aleluia, todo mundo cair, pum, ele dizendo assim, ó, foi Jesus de Nazaré, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Ele fez isso na minha casa, na minha vida. Ele disse: olha, vai lá fora para os meus, vai lá fora para a minha família. Com grande coisa o Senhor fez por mim e vai fazer por vocês também. Jesus faz isso ainda, irmãos. Alabaxeba, tira da sarjeta e faz um pregador, faz um missionário, aleluia, faz um homem de Deus, faz um pastor, missionário, ou seja que for, aleluia, porque a visão de Jesus, irmão, é do reino, a visão de Jesus é no mundo espiritual, aleluia, ninguém dava nada por aquele homem, aleluia, aquele homem é rejeitado pela sua família, rejeitado pela sociedade, aleluia, ninguém queria ficar perto dele, mas quando Jesus entrou, aleluia, aqueles demônios saíram, Jesus entrou agora, irmãos, aleluia, porque quando o diabo entra, Jesus entra, não tem espaço para ele, aleluia, só tinha espaço para Jesus agora. Ele, imagina só, irmãos, ele cheio de Jesus, imagina só a alegria, onde o apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Alaba, que aquele tempo todo, irmãos, que ele andava preso ali, disse: agora eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, com grande coisa o Senhor fez por mim. Quer fazer por crente aqui nessa noite, quer fazer pela tua vida, meu Deus do céu. Jesus quer salvar a família. Jesus queria salvar a família daquele homem, queria salvar muitos de Gadara, irmãos. Você vê a história, irmão. Jesus bateu o pé, expulsou o demônio. Jesus pegou o barco e foi embora e disse assim, ó: vai e fala para a tua família o que Deus fez por ti, teve misericórdia de ti. Jesus só foi lá com missão, irmão. Missão, aleluia. Fez a missão, pregou, falou, expulsou aquele demônio e disse: agora você vai ser um pregador aqui nessa cidade de Gadara. Oh, meu Deus do céu, Gadara vai ser revolucionada pela tua mensagem. Nebachura andará sábia.
Jesus faz isso, irmãos. Aleluia, o antes e o depois. Aleluia. Aleluia, antes esse homem não era nada, mas depois aquele homem foi um grande, aleluia, mensageiro. Aleluia. Para terminar aqui, irmão, sabe que Jesus deu uma ordem a ele, irmão. Isso aqui foi Jesus que vai lá, fala para a tua família. Ele está debaixo de uma autoridade espiritual, irmãos. O diabo agora não tinha poder sobre a vida dele, agora estava debaixo da autoridade de Jesus. Aleluia. 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 Sabe o que ele fez, irmãos? Aí ele vai e começa a anunciar em Decápolis, com grande coisa Jesus fizera. Foi coisa grande ali, irmãos. Jesus fez coisa grande na vida daquele homem. E todos se maravilharam, irmãos. Maravilha, Jesus faz maravilha, irmãos. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Receba essa mensagem no teu coração, antes ou depois, que Jesus pode fazer. Amém, irmãos?